Feliz sábado? Você está feliz aí, diga amém? Eu acho que a pessoa aqui está bem feliz no nosso meio. Né? Eu estava olhando para ela ali, de vez em quando ela passava, dá uma olhada assim pro filho dela. É Deus. Quando eu era pequeno, nós éramos pequenos em casa, a minha mãe arrumava a gente e ficava com aquele maior prazer, aquela maior alegria de ver os filhos dela saindo e indo para a igreja. Né? No sábado, domingo de manhã, a gente ia para o catecismo, né? Ela arrumava, dava as roupinhas que tivesse, qualquer roupinha simples. A gente veio de uma família muito humilde, né? Falava, então veste essa, dá para você ir, era seis pessoas, 6 filhos. A gente fazia aquela fininha e ia para a igreja. E a gente via a felicidade no rosto da mãe, né? Da gente. Quando vê os seus filhos indo para os caminhos do Senhor. Hoje tem a irmã Neuza aqui que tem esse privilégio de ver o seu filho aqui na casa do Senhor. Amém. E mais feliz está o Senhor lá no céu quando vê as pessoas procurando o caminho do Senhor. Eu quero dizer, parabéns aqui à casa sua, viu? Sinta feliz e venha mais vezes. Viu? Para a gente dar início a nosso tipo dessa manhã, o nosso culto dessa manhã, vamos fechar nossos olhos para a gente falar com Deus novamente. Senhor Deus, nosso Pai, a Tua palavra está na mão. Estamos aqui agora, Deus, para te pedir sabedoria, proteção, que nós possamos ouvir um pouquinho a Tua palavra. Tudo que o Senhor tem, Pai, nessa manhã nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ensine, nos dá capacidade de nós continuar estudando a palavra do Senhor. Abençoa a visita, que o Senhor possa proteger a vida dele e a vontade do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega a sua Bíblia, irmão, no livro de Apocalipse, Mateus. Mateus 13, versículo 37. Hoje teve muitos anúncios, né? E por isso que o nosso tempo está um pouco esgotado. Né? Eu quero falar para vocês que ontem a gente anda, e ontem eu tive 2 surpresas que me deixou assim de cabeça baixa. Eu vou contar uma surpresa, depois eu conto outra para vocês. Nem contei para a Diana não sabe, nem minha família não sabe. Mas você anda aí pelo mundo afora, você vê tantas coisas. Né? Vamos começar a ler a Bíblia. Mateus 13. 37. Sério, você lê aí, Célio, está com a Bíblia? Você lê o 37 e o 38. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e os joios são os filhos do maligno. Porém, a gente viu, irmãos, que quem semeia boa semente é o quê? Filho do homem. E quem semeia mau semente é o quê? O maligno. Então eu quero chegar na surpresa que eu recebi ontem. Eu estava na fila do Banco do Nordeste. O que aconteceu? Tinha mais ou menos assim umas 40, 45 pessoas na fila do banco. Aí de repente chegou um homem, ele tinha nessa faixa dos 50 para 55 anos. Chegou ele com um monte de caneta, inclusive essa é uma das canetas que estava na mão dele. Certo? E tinha assim, era uma fila de umas 40 para 45 pessoas na fila do banco. Estava cheio. Né? Ele falou assim, primeiro ele chegou e
parou todo mundo e falou, pessoal, eu estou aqui, eu quero responder uma pergunta para vocês, quero que você me responda uma pergunta relacionada à Bíblia. Perguntou assim, por que Deus amou o homem de tal maneira? Do jeito que vocês estão calados aí, o pessoal lá está. Nenhum respondeu. Mas não era para responder? Era para Alguém responder. ia para responder aqui? Não, ele perguntou, fez a pergunta lá no pessoal do Banco do Nordeste. Tá. E ninguém respondeu. Entende? E aí ele começou a pregar o sermão. Começou a falar, gente, eu vejo que... Mas o cara pregou um sermão que eu fiquei de queixo caído. Eu não sei onde é que estava na minha cabeça de eu não ter perguntado àquele homem de que religião ele era. Eu só sei que ele era evangélico. Tá? O cara falou, gente, o que está acontecendo no mundo? Vocês não conhecem a Bíblia? Uma resposta a uma pergunta tão simples dessa? Não, eu sabia, lógico, o que respondeu eu esperei pelos outros. Fez mais outras perguntas, eu vou falar com a parte que eu respondi. Uma pergunta tão simples que ninguém respondeu. Essa pergunta que eu conheço a caneta, acho que qualquer uma criança dessa, se você tivesse respondido para ela, ela tinha respondido. Se tivesse perguntado, ela tinha respondido. Tá? E ele começou a falar, se eu falo, vocês estão aqui, vocês não, sabe por que vocês não respondem? É que vocês não conhecem, vocês não estudam a Bíblia. Começou a falar isso, e de voz alta, só que ele estava pegando a prova dele, só que ele estava pegando nervoso. O povo começou a ver que ele estava nervoso. Né? A gente não pode chegar para alguém e pregar a palavra de Deus nervoso, assim, achando que está com raiva. Né? Aí está esforçando o povo. Né? E ele começou, estuda a Bíblia que vocês vão saber responder as minhas perguntas. Vocês não estudam, vocês não buscam a palavra de Deus. Você vai na igreja à noite, os bancos estão vazios. Agora você vai numa festa, estão pessoas um pulando por cima do outro, cada um com o celular na mão. Né? Aí ele foi e falou assim, um dia o juízo vai chegar e cada um de nós vamos prestar conta dos nossos erros que a gente está fazendo aqui na terra. Aí o pessoal, uns começou já a ignorar. Começou a falar um com o outro, xingar, e aí começou a falar, quem é você para estar falando isso? Você não sabe nada. Né? Até o outro falou assim, aí teve uma pastora de frente e falou assim para ele, se fosse um pastor que estivesse aqui, você perderia essas canetas porque você está na mão. A resposta dele foi tão simples. Ele falou, e você está indo para a igreja por causa do pastor? O pastor vai salvar a tua vida? O padre vai salvar a tua vida? Para com isso, irmão. Depois você falou assim, para de adorar imagem de escultura. Para de ficar ajoelhando em frente de um santo, que isso é de barro, é de pedra feita por mão de homem. Isso na volta de Jesus vai ser queimado quem estiver adorando imagem, junto com o santo e tudo. E aquele sermão encheu, e lá pregou um sermão ali, de frente àquele banco. E depois, olha só o que ele falou. Uma pergunta tão simples. Na Bíblia, ele fez a pergunta e ninguém soube responder. Ele respondeu assim, eu quero fazer uma última pergunta tão simples. Qual é o primeiro livro da Bíblia? Eu estava no meio da fila, eu olhei para o final da fila e eu olhei para a frente da fila. Não teve um que teve a resposta para responder. Eu falei, eu vou ver. Eu falei, uma caneta dessa no máximo que custa R$2. Se fosse uma coisa de grande valor, eu ia falar, eu sei ainda aqui. Mas uma caneta é R$2. Quem tem R$2 vai comprar caneta. Né? Eu falei, eu vou parar e eu vou prestar atenção quem é que vai responder. Ninguém soube qual era o primeiro livro da Bíblia. Eu falei, camarada, eu posso responder? Ele achou que eu não sabia, né? Então fala quem é, qual é o livro da Bíblia. Falei para ele, o livro da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia é Gênesis. Ele aí, tá vendo? Aí o cara sabe, é porque ele estuda a Bíblia. Né? O cara não conheceu o primeiro livro da Bíblia, nunca pegou a Bíblia, acho que ele nunca nem viu a Bíblia. Né? E aí esse pessoal começou a falar coisas, ele não sabe nada,
ele está aqui ignorante, acho que tem a maioria lá era pessoal, era católico. Porque quando ele falou de imagem, não adorar imagem, eu vi aquele ódio, aquela raiva no rosto do pessoal, sabe? Na pregação dele. Entendeu? E depois ele foi e falou assim: eu quero falar para vocês o seguinte, mesmo por mais que vocês estejam com raiva de eu estar falando a palavra de Deus, mas foi Deus que mandou eu vir aqui falar para vocês nesta manhã. O juízo vai vir. Vocês estão aqui na fila de um banco, todos envolvidos com as coisas desse mundo, cada um querendo pegar, doido para pegar um pacote de dinheiro, mas a palavra de Deus, nenhum quer ouvir a palavra de Deus. Né? Depois ele saiu e falou assim: Deus abençoe todos vocês e fiquem em paz. E meu desejo é encontrar vocês um dia arrependidos, ouvindo a palavra de Deus. Essa foi a resposta que ele falou. É? E o que acontece na nossa vida? É? Olha o sermão que o cara falou para o pessoal. Ele só fez uma coisa errada. Ele não chegou falando assim, manso. A Bíblia diz: seja manso e humilde. Ele chegou com ignorância. Eu sentia, quando você está vendo a pessoa conversando, falando, você vê o nervoso no rosto da pessoa. Ele falou nervoso. Né? Mas o sermão dele foi muito bom. Né? Ele falou assim, outra coisa, falou assim: placa de igreja não salva ninguém. Pastor não salva ninguém. Padre não salva ninguém. Quem salva a gente é Deus. Entendeu? E depois ele saiu assim: Deus abençoa vocês, eu estou indo para outro lugar, vou tornar a fazer um outro sermão em outro lugar. Né? Essas pessoas, ele pega assim um lugar onde tem mais gente, movimento de pessoas, porta de banco, negócio de lugar de hospital, porta de hospital, né? E ele apregou e saiu. Quando ele saiu, o pessoal, ó, começou. Meu irmão, pelo que eu entendi, ele estava pegando ali na hora errada. Porque a palavra de Deus diz que a gente não pode ir para as praças, né? E além de tudo, ele estava nervoso, escapou de lá apanhar. Foi. Teve um rapaz lá que bateu boca com ele. Né? Então, irmãos, assim, o que você planta, você colhe. Né? O que nós plantamos, nós colhe. E no verso 39, quem quer ler, lê, por favor. Qual livro? Mateus 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os ceifeiros são os anjos. Pronto. Ali, irmãos, quem semeia mal semente é o inimigo, né? O diabo. Né? A colheita, quem faz a colheita é o dono do campo. Né? Vamos fazer é tão simples assim, ó. Irmão, quando você planta uma roça, você vai esperar o quê? Que vai vir a colheita. Né? Irmão Luiz, nós plantamos o quê, Luiz? Roça, mandioca. Só que ali você, um tempo no futuro você vai saber que um dia você vai colher o que você plantou, né? Se você colher uma boa semente, você vai colher um bom fruto, né? Se você não plantou uma boa semente, você não vai colher um bom fruto, né? E a gente vê que na nossa vida, hoje, nós precisamos muito apregar o Evangelho. Eu vi na vida daquele homem ontem, por mais que esteja errado, não estava pregando de uma forma correta, mas a colheita só vem se você plantar a semente. Né? No verso 41 diz assim, ó: mandará o Filho do Homem a seus anjos, que ajuntarão o seu reino todos os escândalos, e os que praticam a iniquidade
os lançado na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranho de dentes. Né? A gente vê, irmão, o que não presta vai ser jogado fora. O que não presta vai ser queimado. Né? Quando você tem algo que não presta, você precisa fazer o quê? Jogar fora e queimar. Né? Jesus disse, o que Jesus quer dizer? Jesus explicou por parábolas, né? Jesus disse assim, ó, que o reino dos céus, ainda em Mateus 44, diz assim, ó, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu e, transbordando de alegria, vai, vendo tudo o que tem e compra aquele campo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Qual é o maior tesouro que você tem aqui na Terra? Vamos comparar assim, uma coisa que você gosta mais, que você adora, é um bem material. Se falar esse eu não abro mão. Alguém sabe falar? Tá vendo? Hã? Que você gosta, é alguma coisa assim que você apega mais, esse é meu ganha-pão, eu não posso abrir mão. Não tem? Não, eu falo assim, você não me entendeu o que eu quero falar. Às vezes você tem algo assim que você segura, que você não quer tirar para fora, mas que o seu coração esteja pegado naquilo. Eu tenho as minhas ferramentas de trabalho, ferramentas de período, né? Pronto. Então, foi aonde que eu comecei a ganhar mais, né? E perder também, mas sempre eu ganho mais do que perder. E vai chegar um dia que eu vou ter que abandonar elas, né? Mas o tesouro maior mesmo que eu tenho aqui na Terra, que pode dizer, é a família, né? Em primeiro lugar Deus, em segundo lugar a família. No meu tesouro são meus filhos. Os filhos, justamente, eu concordo. E se eu te falar que a gente tem uma outra coisa que é o maior tesouro, você me fala, você confia em mim? Você acredita? Sabe qual é o maior tesouro que a gente tem aqui na Terra? Aqui, ó. Simples, ó, é água. Uma coisa deixada por Deus, ó. Você sabia que sem água você não consegue viver? Entendeu? Você pode ter, irmãos, ó, um caminhão de dinheiro lá no deserto, mas você dá aquele caminhão de dinheiro por um copo d'água para você não morrer de fome, de sede. Né? Você sem água, você fica um dia uma casa sem água para você ver o mau cheiro que dá na casa. Né? Às vezes a gente fica sem tomar banho um dia para você ver. Né? O que Jesus quer dizer com isso? Que é tesouro escondido, que a gente não dá a gente não dá valor. Né? Você não dá valor a isso que você tem, essa bênção que você tem, a água. Né? Passou tanto tempo aqui sem água, o povo só reclamando, uns pedindo carpipa, outros até comprando água, porque não vive sem água. É um tesouro que a gente tem, o maior tesouro. Ninguém sabe fazer, né? Ninguém sabe fazer. Né? Então o que Jesus quer dizer? Isso assim, que é um tesouro escondido, que o homem descobriu e vendeu tudo que tinha para conseguir aquele tesouro. Né? Nós sem água, irmão, abaixo de Deus, sem essa matéria aqui que Deus deixou, nós não vivemos, nós não sobrevivemos. Isso quer dizer o que sobre isso aqui? Que sem Deus, sem a palavra de Deus, sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, a gente não é nada. Sem Deus a gente não é nada, a gente não vale nada sem Deus. Né? E a gente dá menos valor para as coisas de Deus, a gente não apega na palavra de Deus, a gente não busca a Deus. Né? Aquelas pessoas estavam ali, ó, nenhum sabia conhecer a palavra de Deus. Eu acho que a coisa que tem menos valor é ele ouvir a palavra de Deus. Mas no fim dos tempos ele vai ver, vai lembrar o que as pessoas falou para ele de Deus.
ele vai reconhecer os erros que ele cometeu, né? De não ouvir a palavra de Deus. Nós estávamos em interpretação de conselho de julgação na fome, o Paulo foi vazio, voltou vazio, voltou assim. E nós fomos, teve as escutado, nós não conhecemos, né? Nós temos graças a Deus. Então, a gente precisa, irmão, valorizar a palavra de Deus, né? Olhar, dar mais crédito na palavra de Deus, porque às vezes a gente acha que eu tenho tudo, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu não preciso de Deus. É lógico que precisa, né? Quando você estiver lá no buraco do poço, você vai ver o quanto você necessita do amor de Deus, né? Dinheiro não te leva você para o céu, casa boa não leva você para o céu, né? O que leva você para o céu, você olha para a cruz que Jesus fez para dar a vida para mim e para você, né? E o perto no ar, depois não levou nada, ele não cuidou da saúde, deixou o conforto, não cuidou da saúde, isso que eu tenho maior sentimento da minha vida, porque ele é muito trabalho, ele tinha uns paralitos lá no hospital esperando lá, porque ele dá, quando tem a vaga, quando só para lá nos hospitais, que vai buscar E Jesus usou diversas palavras, né? No versículo 45 diz assim, ó. Isso é a própria boca de Jesus falando, ó. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo e o possui e a compra. O reino dos céus é comparada com uma pérola que você dá menos valor, mas quando você olha o valor que ela tem, você abre mão de tudo e quer possuir, né? A palavra de Deus, irmão, tem pessoas aí no mundo afora que eu acredito que muitas pessoas vão se converter, que vão ver, vai ver que estavam andando no caminho errado, né? E vai voltar para os caminhos do Senhor, né? Vai abrir mão de tudo, das coisas desse mundo. Não é ele vender para falar, não quero mais isso, mas ele vai tirar o seu coração naquilo que ele tem e voltar direto para Deus. Porque as parábolas que Jesus fala aqui, que o reino do céu é semelhante a essas coisas, né? E nós precisamos buscar o Senhor, olhar para o que Jesus fez por nós, né? Precisou derramar sangue na cruz, nós valorizar mais a palavra de Deus, né? Porque muitas vezes a gente deixa os caminhos de Deus e fica querendo ter o mundo e o fundo, quer ter isso, aquilo, só que as coisas mais importantes desse mundo a gente acaba deixando para trás, né? Ainda uma última parábola no verso 47 diz assim, ó. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que lança ao mar, recolhe peixe de toda espécie. No verso 48. E quando já está cheia, os pescadores arrastam na areia a praia, e assentos escolhem os bons para o cesto, e os ruins deixam de fora. Assim será na consumação dos séculos. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá o quê? Choro e ranger de dentes, né? E ali Jesus ainda diz assim, quando Jesus estava ali com seus discípulos, o discípulo falou assim, Senhor, o que a gente faz lá no campo, né? Foi jogada uma sementinha lá que não foi o Senhor que plantou. Jesus falou assim, não, deixa que cresça junto, né? Olha na Bíblia para vocês entenderem melhor, verso 30, diz assim, ó. Deixe-os crescer junto até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros,
Ajuntai primeiro o joio, atai-o em freixas para ser queimado, mas o trigo recolhe no celeiro. Entenderam? Ali, quando um pescador, hoje a gente vê muitos pescadores, esses pescadores que vivem da pesca, eles têm aquelas redes tão grandes, né? Montazinha pescador, mas no nosso rio não tem Eu vou te contar o que eu vi. esse tipo de peixe, né? Eles lançam a rede e saem, puxa tudo que tiver. Digamos assim, uma rede de arrasto. Ali eles vão escolhendo os bons e colocando no cesto. Aqueles que não servem, eles devolvem para a água, né? Então, Jesus falou, não, pode deixar. Deixa que o trigo cresça junto com o joio. Na época da colheita vai ser tudo separadinho, né? Aquele que fez a vontade de Deus vai ganhar a salvação. Agora aquele que não fez, não obedeceu a palavra de Deus, vão ser tirados para fora e queimados. Eu cheguei na praia de Nova Viçosa, e aí estavam os pescadores, né? Eles veio com essa rede, sei lá, acho que era mais de 200 metros a rede, e veio arrastando o peixe, né? Aí chegou e jogou tudo para fora da praia. E aí, moço, tava um tipo assim, um panão branco assim, os peixes para pôr. E eles apanhando os maiores. Aí eu, mais os colegas meus, nós chegou e falou assim, ué, vocês querer apanhar aí, vão apanhar tudo, porque eles estavam apanhando os grandes, né? E os pequenos pegam esse tamanho assim, ó. Vamos assim, o mal nosso que nós não estávamos com pelo menos umas 10 caixas para poder encher. Mesmo assim, nós ainda encheu 4 caixas dessas de carrega coisa para feira, né? Nós enchemos 4 caixas aí, nós estávamos com carro. Muito bem. Desse jeitinho mesmo que você está contando. Eu vejo, irmãos, que a gente precisa esforçar para que a gente não fique fora, né, do cesto. Porque quando a colheita for feita, meu amigo, aquele homem lá, naquela pregação dele, ele falou assim, vocês, todos nós, vamos prestar conta. E aquele povo bateu aquele olho naquele homem. Mas eles vão lembrar do que eles receberam, né? Se eles não se converterem, eles vão lembrar da palavra de Deus, né? Quando você vai falar de Deus para alguém, você pode ter certeza que você não volta vazio, né? Você não vai voltar. Eles vão, um dia, eles vão lembrar do que você falou, né? A gente estava iniciando para dar um estudo bíblico e ali eu acho que quando você inicia a dar um estudo bíblico para alguém, o inimigo ele procura ir lá jogar pedra nos caminhos para que você não chegue até aquela pessoa, né? E de repente já estava marcado o dia para ele estudar a Bíblia comigo, a pessoa desistiu. Em 2 dias ele mandou uma mensagem para mim que ia dar mais de tempo, porque não estava pronto ainda para receber a mensagem, né? Sabe por que eu fiquei sabendo? Eu fiquei sabendo que 30 dias depois teve uma pessoa da igreja católica que foi lá e botou na cabeça dele que ele não podia tomar esse estudo. Então isso é o quê? Isso é estratégia de quem? Satanás, né? Passou o tempão todo, ninguém tinha que ir lá falar da igreja para ele. Só porque eu estava iniciando, dando um estudo bíblico para aquela pessoa, alguém foi lá e colocou e falou para ele que ele não podia tomar estudo bíblico. Ele não precisa tomar estudo bíblico, você não precisa disso, você sabe tudo, você sabe tudo. Para que você vai tomar estudo bíblico? Né? Irmãos, quando a gente vem para a igreja, o inimigo fica observando os seus passos, tirando sua atenção, né? Você vai lá fora, conversa com alguém, né? Ele fica rodeando aí, ó, para ver qual é o seu ponto fraco, o que você está fazendo, o que você está deixando de fazer, né? E nós precisamos ter mais cuidado, né? Quando a gente vai falar de Deus para as pessoas, precisa ser manso e humilde, mostrar para as pessoas
do caminho verdadeiro. Primeiro pedir a orientação de Deus, né? Que sem o Espírito Santo na nossa vida, a gente não somos nada. Né? Jesus disse por parábolas que a gente joga o que for colhido, será colhido, o que for largado é largado. Né? Então a salvação nossa é individual. Né? Nós precisamos entender que pastor não leva a gente para o céu, igreja não leva para o céu, padre não leva a gente para o céu. O que leva a gente para o céu é a graça de Deus, é o que Jesus fez por nós. Né? Um dia nós fomos pecadores, nós já fomos salvos, nós corremos o risco de perder. Né? Salvação. Para a gente encerrar, a gente vai se pôr de pé e vamos cantar o hino, né?